sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós estamos aqui num novo país nas viagens de Vassoler. Depois de termos singrado aqui na Ásia, o Japão, a Tailândia, o Laos, chegamos agora ao Camboja, o quarto país das viagens de Vassoler. Esse país que fica mais ao sul, aqui no Sudeste Asiático, né? Tem fronteira com o Vietnã, tem fronteira com o Laos, tem fronteira com a Tailândia e tem uma cultura exuberante, antiga, antiquíssima. Olha aqui, gente, um centro de estudos do período Khmer, né? A gente vai, num vídeo posterior das viagens de Vassoler, mostrar a vocês essas características do reinado Khmer. E tem também aspectos muito trágicos no século XX, porque houve aqui, entre os anos 75 e 79 do século XX, uma ditadura nomeada socialista e liderada pelo Pol Pot e por um outro Leng Saveri, ou Sairi. Gente, genocidaram um quarto da população do Camboja, e eu quero comentar muito com vocês sobre esse horror nos vídeos das viagens de Vassoler aqui no Camboja. Aliás, eu ainda não disse, nós estamos na cidade, a primeira cidade cambodjana aqui é Siem Reap. É uma cidade a qual eu cheguei tomando um ônibus, né? De Pak Se, a última cidade do Laos onde nós estivemos aqui nas viagens de Vassoler, até Siem Reap, passando pela fronteira terrestre aqui do Camboja, né? Tudo certo, tirei o visto online e deixa eu atravessar aqui e cheguei aqui a Siem Reap. Foi uma viagem longa, descontando aí a hora e meia na fronteira para preparar o negócio dos vistos e tal. Já saímos lá 8 horas da manhã, eu cheguei aqui ao redor das 6 horas da tarde. Uma viagem longa, 10 horas, bom, 9, 8 horas de ônibus, vamos dizer assim, longa viagem. Tá aqui, gente, Siem Reap, aqui vocês têm partes do mercado noturno. Hoje eu quero, dependendo da hora em que eu terminar esse vídeo, que eu vou fazer uma pernada boa agora, eu vou mostrar a vocês a Pub Street, o mercado noturno aqui de Siem Reap. Olha que bonito aqui, gente. Aqui, ó, nós temos as mostras. Eu estou hospedado naquela rua, bem naquela de onde eu comecei. Olha aqui, gente, que bonito esse riozinho aqui, ó, com algumas plantas sobreaquáticas flutuando aqui, ó. Vejam vocês. A gente tem a pontezinha ali do mercado noturno, eu vou passar por ela, se não nesse vídeo, num próximo das viagens de Vassoler aqui em Siem Reap. Olha aí, ó, Camboja para vocês. É muito graciosa essa visão. E eu vou tirar umas fotos agora, mas daqui a pouco eu quero seguir por aquela rua, o caminho, para mostrar algumas casas de arquitetura colonial aqui no nosso querido Camboja, em Siem Reap. Primeira cidade, nós vamos passar por cidades como Siem Reap, Battambang, vamos para a capital Phnom Penh, vamos também para Sihanoukville. Sihanouk, o nome de um rei deposto por um golpe de estado em 1970, apoiado pelos Estados Unidos. Eu vou contar tudo isso para vocês. A primeira paragem aqui do Camboja, gente, o quarto país das viagens de Vassoler, aqui pela Ásia, vai ser o templo Wat Simei. Eu decidi ir para lá porque tem uma estupa, que é um local guardando restos mortais de pessoas, de monges, que ali se conta um pouco do horror do Khmer Vermelho, do horror do regime do Pol Pot aqui no Camboja. E eu quero mostrar um pouco disso a vocês, mas eu vou falar muito mais sobre isso quando nós chegarmos à última cidade aqui cambodjana do nosso périplo das viagens de Vassoler pelo Camboja, pelo quarto país das viagens de Vassoler, quando nós chegamos à capital do país, Phnom Penh. Ali a gente vai para uma prisão onde muitos dissidentes do regime ficaram ali
em cativeiro e vamos também para o local onde muitas execuções aconteceram. Viagens de Vassoler aqui no Camboja, começando por Siem Reap, aqui no coração da Ásia. Continuemos viagens de Vassoler no Camboja, Siem Reap. Muitas histórias, tradições religiosas, culturais, um povo simpático como são as pessoas aqui do Sudeste Asiático e uma história também com muita tragicidade no século XX. Continuemos viagens de Vassoler no coração do Camboja. Vamos lá, pessoal, olha, a gente aqui está a caminho do templo Wat Timei e antes de nós chegarmos lá, vai ser uma boa pernada por sinal, eu quero ir mostrando para vocês algumas edificações aqui do período mais antigo de Siem Reap, dialogando aí com aspectos da colonização francesa, mas com um toque cambodiano. E a gente tem um mercadinho, ó. Siem Reap tem várias ruas aqui com mercados, mercados noturnos. Tem o velho mercado, o Old Market, que nós vamos visitar em algum momento aqui das viagens de Vassoler em Siem Reap. Ontem eu comi nesse restaurante mexicano aqui na esquina, que é muito bacana, né? Para vocês, comi uns nachos ali, fazia tempo que eu não degustava comida mexicana. Olha aqui, gente, que agradáveis as edificações aqui, ó, de Siem Reap para vocês, ó. A gente vai parando aqui, muitos tuk-tuks, vou tirando umas fotos aqui também. Olha aí, gente, para vocês. E a gente vai agora numa pernada boa até o templo Wat Timei, uma boa caminhada que eu quero fazer para, inclusive, fazer uns exercícios. Depois a gente volta aqui ao centro da cidade. Mas enquanto isso, ó, fiquem com essas imagens aqui dessa primeira do Siem Reap. Tem uma parte, eu tô mostrando, eu vim aqui propositalmente para mostrar a vocês essa parte mais tradicional de Siem Reap, né? Porque aqui aqui, ó, Pub Street. Então a gente não vai entrar aqui agora. Depois eu posso mais à noite, quando fica iluminado, com a iluminação mais característica. Aqui parece um enclave, gente, de São Paulo, de países ocidentais. Tem vários bares aqui no estilo ocidental, na Pub Street, aqui, ó. E nós vamos depois mostrar para vocês. Eu vou passar essa semana aqui, até sexta-feira. Hoje é segunda-feira, 24 de março de 2025, quando eu gravo esse vídeo das viagens de Vassoler. Eu vou ficar aqui até sexta-feira, 28 de março, quando pela manhã eu vou tomar o ônibus em direção a Battambang, a segunda cidade cambodiana das viagens de Vassoler. O Camboja já me pareceu aqui em Siem Reap, claro, com as primeiras impressões voltadas apenas e tão somente para o Siem Reap. Pareceu um país mais ocidentalizado, aliás, mais rico do que, visivelmente, mais moderno, mais rico do que o Laos, né? Mesmo considerando-se aí a capital do Laos. Olha aí, ó, alguns amendoinzinhos, comidas cambojanas de rua aqui, gente. E foi um choque. Quando eu cheguei perto do meu hotel, onde eu estou hospedado, as ruas pareciam às vezes ruas do Itaim Bibi, lá em São Paulo. Aí eu fiquei, poxa, estou acostumado a ver aí algo mais tradicional no Laos, estava acostumado no último mês, tive esse choque. Mas agora, ó, a gente vai vendo algumas edificações mais tradicionais aqui do Camboja. E vamos seguir, gente, com essa caminhada em direção ao templo Wat Timei nas viagens de Vassoler. Continuemos aqui então, viagens de Vassoler no coração de Siem Reap, no Camboja. Templo Wat Timei, a nossa primeira paragem aí, ó, comida cambodiana, típica. Dialoga muito, viu, gente, com a comida laosiana, tailandesa. E vamos que vamos. E muitos restaurantes também. Vocês viram o mexicano que eu mostrei? Então continuemos por aqui. Viagens de Vassoler em Siem Reap, no Camboja, o quarto país das viagens de Vassoler pela Ásia. Continuemos. Pessoal, ó,
A gente está a caminho do templo Wat Simei, mas eu queria parar para mostrar esse hotel que está sendo construído, ó, com uma arquitetura tradicional que dialoga com uma casa tradicional tailandesa que nós vimos em Ayutthaya. Se vocês retornarem a vídeos anteriores das viagens de Vassoler na Tailândia, né? Olha só que bonito o estilo de uma madeira fosca, vejam só, com as ornamentações aqui em Siem Reap. E a cidade, gente, ó, ela tem características. Olha que bonito o hotel aqui. Vocês têm os ATMs da vida, ó. Isso aqui, para quem tá viajando, o ATM 24/7 é o local onde você pode fazer saque, né? É estranho pro Brasil ver o local de saque. Havia na década de 90, mas muitos roubos aconteceram e aí eles começaram a limitar os horários para saques. E hoje, boa parte das pessoas faz movimentações bancárias pelo celular, pelo computador, né? Mas aqui no exterior, você pode usar casa de câmbio, pode usar ATM, pode usar Wise, Nomad e assim por diante, ó. Tem um posto de gasolina aqui. E a gente está caminhando, gente. A gente vai saindo desse centro mais turístico e vai ver, então, a Siem Reap mais profunda, até nós chegarmos a esse templo Wat Simei, ao qual eu estou indo, justamente porque ele dialoga com esse período da história do Khmer Rouge, do Khmer Vermelho, aqui no Camboja. E aí, quando eu chegar lá, eu explico um pouco para vocês, deixando também momentos de explicação mais para Phnom Penh, na capital, quando nós formos à prisão S21 e a um campo lá de extermínio que houve, uma coisa terrível, né? Gente, 1/4 da população do Camboja foi exterminada horrorosamente, odientamente, pelo regime do Pol Pot. Vamos lá então, gente, ó. Pra vocês aqui. Opa! Tô tomando cuidado para entender se vai abrir o farol, se não vai abrir o farol. Opa! Que abriu aqui. Vamos lá, gente. Viagens de Vassoler, ó, em Siem Reap, no Camboja. Continuemos, porque eu tô aqui com o Google Maps. E vamos lá. Continuemos. Uma pernada, mais 2 km, pouco menos de 2,5 km, ó. Uma bela avenida aqui, ó, para vocês, com hotéis. Olhem só, os riéis, esse é o nome da moeda cambodiana. E desde 93, né, eu vou contar a vocês, o Camboja voltou a ser um reino. Então, reino do Camboja, tem uma monarquia aqui no Camboja. Pelo que eu já pude conversar com as pessoas, assim como na Tailândia e no Laos, o questionamento em relação aos poderes constituídos pode dar problema muito sério para as pessoas aqui, infelizmente. O autoritarismo do Partido Socialista do Laos, o reino da Tailândia aqui no Camboja. Só que a gente vai chegar até essas nuances mais pra frente desse vídeo. Olha que bonito, são os hotéis aqui, hotéis caríssimos, ó, como vocês podem ver. Fico imaginando aí a diária desses hotéis, muito bonitos aqui no Camboja, ó. Mansões, parques em Siem Reap. Então continuemos aqui no coração do Camboja, em Siem Reap, para chegarmos ao templo Wat Simei. Belas paragens, continuemos Camboja, viagens de Vassoler. Essa Fly Air Asia, com a qual voei, foi dentro do Laos. Não, ali foi o Laos Skyline, mas eu voei do Japão até a Tailândia com a Fly Asia. Tem voos aqui para Kuala Lumpur, na Malásia, tem voos para Singapura. Tá aí para vocês, gente. Continuemos viagens de Vassoler. Pessoal, provavelmente isso aqui é um hotel Angkor Century. E essas estátuas muito bonitas de tradição cambojana antecipam para nós aqui, vou mostrar para vocês, ó, a nossa ida a Angkor Wat, que é o templo, conjunto de templos maravilhosos, ficam a cerca de 10 km aqui de Siem Reap. Eu devo ir para lá amanhã e eventualmente até quarta-feira também, para mostrar a vocês essas paragens. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Os guerreiros do período
Angkor, que é um período dinástico do século IX, que se estende ali pelo período comparativo da Idade Média Europeia, e isso funda essa dinastia Angkor, regime. Hello, my friends. Essa dinastia funda uma percepção depois para os combatentes do Khmer Vermelho de nacionalismo profundo. E isso ia fazer com que eles fossem bastante xenófobos, sobretudo com relação a outras etnias que não as etnias cambojanas tradicionais, porque há um cadinho aqui de etnias, gente, aqui no Sudeste Asiático. Muitas foram mortas pelo Khmer Vermelho, que também era xenófobo, se contrapunha a estrangeiros, porque os Vietcongs, além de irem para o Laos, fugindo dos bombardeiros e bombardeios dos Estados Unidos, vinham também para o Camboja, e muitos foram mortos nesse sentido. Olha aqui, ó, uma belíssima avenida aqui em Siem Reap, com esse parque, acho que é um parque aqui, ó, né? Bonito para nós. E vamos lá, gente, nas viagens de Vassoler, sombras salvíficas aqui em Siem Reap, e continuemos. Estamos mais um pouco aí, mais uma perenadinha, a gente chega ao Wat Simei, o templo aqui no nosso querido Camboja. Muitos tuk-tuks no caminho. Na volta eu devo tomar um, agora na ida eu vou com a pernada mesmo. Vamos ver, faz um bom exercício. Esse é o exercício do Vassoler durante as viagens, belas caminhadas. Viagens de Vassoler aqui no Camboja, continuemos. Pessoal, a gente ainda não chegou ao templo Wat Simei, mas eu quero mostrar a vocês um pequeno local religioso, porque o Camboja, ele tem características muito próprias. A gente vê, por exemplo, no Laos, uma influência muito forte dos padrões tailandeses, mas aqui no Camboja, por mais que haja diálogos, olha só, gente, que coisa bonita. Vejam só, parece que esses seguidores aqui da dimensão búdica estão carregando uma mesma tora de madeira. A criança ali no monumento estão carregando o mesmo fardo, ó. Olha que bonito, gente. Aí vocês têm os símbolos das cobras, dos dragões. Vejam a cobra aqui enrolada. Olha que bonito. É um pequeno espaço aqui religioso, ó, com os chedis, os monumentos aqui. Olha que coisa. A coloração, gente, o detalhismo é totalmente diferente do da Tailândia. É uma característica própria mesma do Camboja, que vai se dando, gente, justamente com essa percepção de que o reino vai buscando, ó, que nós temos aí, ó, símios sendo os guardiões. Nossa, que belo monumento aqui. Nossa, se eu tô vendo aqui, já tô ficando maravilhado. Eu fico imaginando o que eu vou sentir em Angkor Wat. Então, lá, o vermelho, o amarelo, é uma coisa fenomenal. Olhem o detalhismo das incrustações barroquizantes, para a gente usar uma categoria europeia. A falta, né, de uma... A gente tenta forjar os elementos de percepção a partir de casa, né? Como Freud sempre dizia, que nós estamos voltando recorrentemente para casa. Tá aqui, ó, bonito local, com figuras de chedis diferenciados, altares, os reis procurando se eternizar com essas construções religiosas, ó. E esse pórtico, diferente de tudo que nós vimos até agora aqui no Sudeste Asiático, na Ásia, né, em relação ao Japão. Então não adianta ver, a gente pode chegar a essa conclusão, uma tradição, uma mensagem inequívoca do profeta, ou do caminho de luz como do Buda. As leituras que os países vão receber, que as diferentes culturas vão internalizar, essas leituras vão dialogar com as suas premissas, ó. Olhem essa fusão búdica com ornamentação extremamente delicada, singela aqui no Camboja, com esses chedis. Gente, se eu já estou maravilhado aqui, no local de uma simplicidade pequeno, vocês vão ver o que eu vou sentir no Angkor Wat amanhã, no próximo vídeo das viagens de Vassoler. Tá aí para vocês, ó. Vamos lá,
Vamos continuar. Ainda temos pernada para chegarmos ao templo Wat Timei, aqui em Siem Reap, no Camboja. E ali deve ser eu imagino que seja um cemitério, ó. Vejam só. Eu imagino que seja um cemitério com essas gavetas ali para cremação das pessoas. Viagens de Vassoler, Siem Reap, nesse templo. Esse não é um templo, né? É um local aqui, um cemitério, um pequeno cemitério búdico no coração do Camboja, em Siem Reap. Olha que interessante, gente. Aqui tem uma figura búdica feminina e também como o Buda deitado, transcendendo a vida, o ego com a morte, numa reconciliação, da superação do ciclo dos desejos, com a saída da roda de Sansara. E vocês têm, ó, aqui o templo Wat Timei. Gente, foi uma pernada em linha reta, uns 3 quilômetros ali do centro, mas tudo em linha reta. Então quem não quiser fazer essa caminhada como eu fiz, pode eventualmente alugar uma bicicleta, que eu não sei dirigir moto e não vou fazer isso porque acho perigoso para mim e para as pessoas, né? Mas quem sabe pode alugar por aqui. Só tenham sempre a carteira internacional, né? Eu trouxe, talvez eu possa no futuro alugar um carro. Tá aqui, gente. Esse é o templo, olha só, Wat. Olha aí, ó. Olha só, memória. Vejam o que eles estão mostrando aqui, ó. Olha que coisa terrível. Um agente do Khmer Vermelho, ó, arrastando as pessoas para as valas comuns, colocando as pessoas aqui, ó. E aqui é a estupa com os crânios. A gente vai chegar aqui, ó. Wat Port Vong. Tá aqui para vocês. Eu tinha visto como Wat Timei. Vamos entrar, ó. Aí a gente tem um cemitério aqui, ó. Parece, né? Com os chedis. Aí ficam, ó, os tuk-tuks por aqui. E vamos lá, gente. É muito interessante ver as diferenças. Aqui tá um local mais menos preservado. Você vê que coisa, né? Aqui tá, a estupa eu já vi que tá ali, ó. E tem várias placas aqui. Depois eu vou lendo pra vocês, ó. Aqui, ó, essa figura búdica feminina mais uma vez. Tá fechado? Não, não tá fechado não. Dá pra gente ir até lá, ó. Tem aqui uma primeira edificação. E a exposição sobre os campos de extermínio do Camboja estão aqui. Depois eu vou passar em revista para vocês todos esses pontos aqui nas viagens de Vassoler. Antes, ó, deixa eu mostrar a vocês esse local de orações. Menos preservado, ó. Eu tô vendo que o tapete tá mais surrado aqui. Olhem só, gente. Tá aqui pra vocês, ó. Bonito aqui, com várias figurações de histórias búdicas. Vejam só, o halo da santidade. Aí a grande figuração da Buda dormindo, com seus seguidores acompanhando a sua passagem. E olha que bonito esse ícone aqui. Como eu já disse muitas vezes aqui nas viagens de Vassoler pela Ásia, o Buda não apreciaria, né, o seu exílio em pedestais, mas de qualquer maneira, que a sua mensagem seja lembrada, vai norteando o caminho de pessoas que entendem o desapego, que entendem a mudança dos afetos, dos desejos com o Buda. Tá aqui para vocês. Então, gente, eu vou tirar umas fotos aqui. E antes de continuar, eu quero ler ali as informações da exposição, estão ali, para trazer a vocês as discussões a respeito das tragédias do Khmer Vermelho aqui no Camboja. Eu já tenho a minha formação, mas eu quero ler mais informações por aqui para complementar tudo isso para vocês. Continuemos viagens de Vassoler aqui em Siem Reap, templo Wat Timei, Camboja. Pessoal, a gente está aqui num local que ao mesmo tempo em que faz
uma lembrança espiritual, se refere a um local de extermínio. Observem esse edifício primeiramente, e agora eu vou ler para vocês esse local memorial de Wat Tepotivong, que pode ser Wat Timei também. Vejam só, tem aqui o edifício, ó, que eu vou mostrando a vocês, e a foto agora desse edifício. Vamos ler aqui para vocês, eu quero ir mostrando para vocês. Wat Tepotivong, esse memorial aqui, antigamente era, na época do regime republicano do Khmer, eu já vou falar para vocês, entre 70 e 75 que foi isso, era um hospital de 2 andares, ó, para tratar os engenheiros chineses quando eles vieram aqui ao Camboja para construir o aeroporto de Siem Reap, né? O hospital para os chineses também tratava pacientes cambojanos. Mais tarde, esse prédio foi transformado num resort para os franceses, lembrando que os franceses colonizaram aqui a região, o Camboja, o Laos e o Vietnã, né? Os Estados Unidos, gente, depois que os franceses foram derrotados nas lutas por independência dos países, o Laos, o Vietnã, o Camboja, lembrando que a Tailândia só não foi colonizada porque pagou muito dinheiro para os franceses, os Estados Unidos apoiaram um regime chamado Khmer Republicano, que ficou no poder entre 70 e 75. Em 75, o Khmer Vermelho, apoiado pela China maoísta, toma o poder. Agora, deixa eu explicar para vocês uma coisa. A China, naquela época, estava brigada com a União Soviética. A China queria bombas atômicas e a União Soviética não queria fornecer à China essas bombas, ou não queria fornecer tecnologia. O Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin, havia criticado os crimes hediondos do stalinismo, e o Mao Tse-tung temia que depois do fracasso da sua política de passo à frente, de voluntarismo para desenvolvimento econômico, que matou milhões de pessoas na China, que houvesse um revisionismo contra ele, promoveu a Revolução Cultural, rompeu com a União Soviética, fez até aproximações com os Estados Unidos e apoiou o regime cambojano, que tomou o poder, o Khmer Vermelho tomou o poder em 75. Então o Khmer Vermelho era muito baseado em ideologia maoísta, também no extremo nacionalista xenófobo, e que matou muitas etnias que não pertenciam ao que eles chamavam de Khmer original. Olha que salada, gente! Então, o regime do Khmer, que ficou no poder até 75, sob esse regime, o prédio foi transformado num local militar para os soldados de Lon Non, como um terceiro cinturão de proteção da cidade. Então aqui tinha uma guarnição para proteger Siem Reap, né? Era a linha de frente entre as tropas de Lon Non e os soldados do Khmer Vermelho. E durante o regime do Khmer Vermelho, de 75 a 79, o Camboja se transformou na República Democrática, na democracia do Camboja, Kampuchea, comandada pelo genocida Pol Pot, né? O Khmer Vermelho transformou esse prédio num local de morticínio, de matança. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Não sei se a gente vai... O prédio está fechado, eu vou dar uma volta nele daqui a pouco. Os prisioneiros da grande prisão Kuk Thong, da Zona Norte, foram trazidos para serem mortos nesse local. Minha Nossa Senhora. Esse local foi um centro de detenção para prisioneiros presos a partir de 3 províncias. Battambang, que é a próxima cidade aonde nós vamos, das viagens de Vassoler, Preah Vihear e Siem Reap. Preah Vihear a gente não vai conhecer. Esse local está no centro da cidade de Siem Reap. Os prisioneiros trazidos para cá eram acusados de estar associados com a CIA. Aí você tem a Guerra Fria, né? Por mais que a China se aliasse aos Estados Unidos contra a União Soviética, obviamente que mantinha diferenças profundas entre capitalismo e socialismo. Eles eram acusados de ter ligações com a CIA e com o KGB soviético. Ou então eram acusados de serem traidores do governo do Khmer Vermelho, por corrupção e assim por diante. Todos eram forçados a confessar. Olha isso aqui, gente. Olhem aqui, ó.
Olha o tipo de tortura, ó, de interrogatório, com os braços presos atrás das costas. Um horror, gente, um horror. Isso em nome de transformação utópica da realidade, hein? Eles eram forçados, como no horror do stalinismo, a confessar o que haviam feito. Todos os prisioneiros foram transportados da prisão Cocteau em caminhões cobertos por canvas, por capotas, aqui ó, caminhões assim ó, desse jeito aqui ó, né? Ou por caminhões locais. Quando chegavam aqui, todos os prisioneiros eram detidos por pouco tempo num prédio de um andar. Não tá aqui, né? Pelo menos não se mostra aqui para vocês, ó. Os prisioneiros diziam aos prisioneiros que andassem em linha enquanto suas mãos estavam amarradas às costas. Aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Olha lá. O prisioneiro, pelo criminoso aqui, que era levado em direção às valas comuns, né? Eles eram levados para serem mortos dentro ou fora do complexo do templo. Pagoda, que é um templo, né? Os instrumentos com os quais eram mortos eram barras de ferro e machetes. Gente, barras de ferro. Eles tomavam facadas, machetadas e barras de ferro na cabeça, ao redor do corpo, para matá-los. Um horror, né? E, depois de 1979, quando cai o regime do Khmer Vermelho, os moradores locais que viviam perto aqui do templo encontraram muitos ossos ao redor das valas aqui, dessas valas. Esses pedaços de ossos e caveiras foram comidos por animais. As autoridades locais, os moradores, trabalharam firme para escavar os ossos e caveiras das valas e os colocá-los ao redor dos locais. Essas caveiras e ossos foram então levados a um local aqui no andar térreo, olha, desse edifício. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui tá o andar térreo desse edifício. Gente, a gente se aproxima daqui com muito respeito, porque, meu Deus do céu, muitas pessoas foram mortas aqui, gente. Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Depois eu vou filmar mais para vocês aqui, uma grande tragédia. Meu Deus do céu. Mais tarde, entre 1987 e 1990, esse local se tornou um local com uma estupa de adoração. A gente vai ver a estupa, ela tá ali, ó. E as caveiras eu já consigo ver daqui, ó. Talvez vocês vejam, a gente vai mostrar já já, né? Esse local foi chamado de local de cremação, ou Wat Kbal Kmoch, pagoda, templo da caveira morta. Em meados dos anos 90, um monge chamado Thich Sen construiu a infraestrutura do templo e a transformou no templo atual. Ele nomeou o templo Wat Adiktiran, e mais tarde o Wat Adiktiran foi renomeado por Wat Tepotivong ou Wat Timei, daí aquele nome que eu estava usando. As caveiras, os esqueletos e caveiras das vítimas, que antigamente eram colocados dentro dessa edificação aqui, foram trazidas para essa estupa construída em 2006. Ó. Então a estupa que a gente vê ali, e perto da qual eu vou me dirigir já já, para mostrar a vocês, vou percorrer todo esse local, toda essa apresentação aqui, foi construída em 2006 pelos filhos dos mortos. Imaginem isso, que os filhos dos mortos construíram a estupa. E o regime do Pol Pot abduziu muitas crianças, fez lavagem cerebral para que elas, que não haviam na concepção genocida e sociopática desses criminosos, porque elas não haviam sido supostamente corrompidas pelo capitalismo, pelos valores da sociedade antiga, que elas poderiam delatar quem quer que seja. Aliás, o stalinismo criminoso fez com que filhos delatassem pais, né? A estupa é muito pequena para guardar todas as caveiras e esqueletos encontrados. A chefia do monastério não encontrou lugar para colocar as remanescentes caveiras e esqueletos dos mortos. E havia 800 caveiras, gente. Eles então pediram para doações para construir uma estupa maior para guardar os mortos. E a estupa está ali, com 800 caveiras dentro da estupa. Olha aí, gente. Tá aí para vocês, ó. Eu quero mostrar isso para vocês. Olhem só. O Khmer Vermelho propugnava
por um tipo de ideologia parecido com a ideologia voluntarista do maoísmo, do grande passo adiante, que propugnava pela ação individual, pela ação das pessoas, mais do que pelo desenvolvimento técnico-material. Tinha uma ideologia campesina, rural, e fez com que as cidades fossem evacuadas, como se as cidades fossem centros de deturpação ideológica. As cidades foram abandonadas, as pessoas foram evacuadas de Phnom Penh. Phnom Penh virou uma cidade fantasma por causa desses criminosos do regime do Pol Pot. E aqui, ó, pessoas evacuando, mães com seus filhos, o sofrimento das vítimas na prisão, as famílias que eram separadas pelos criminosos. Os criminosos do regime do Pol Pot vestiam roupa preta, vestiam sapatos feitos com borracha de pneu e um lenço vermelho, né, de distinção. E aqui eu mostrei as vítimas sendo mortas. Vamos mostrar para vocês, ó, deixa eu caminhar aqui ao largo, com muito respeito, com muita tristeza e muito respeito. Eu quero caminhar ao largo desse local onde um sem número de pessoas, muitas pessoas foram mortas aqui. Olhem só. Hello. Ah, ok. O rapaz tá pedindo para eu comprar um bilhete, eu já vou ali fazer. Eu não sabia que tinha que comprar o bilhete, já vou fazer isso. Só mostrar para vocês, antes de comprar o bilhete aqui, mais uma tomada desse local de extermínio. Meu Deus do céu, já vou passar por lá. Tem um cachorrinho, até o cachorrinho aqui tá meio cansado, coitado. Deixa eu mostrar para vocês com tristeza. Olha aí, gente, que deve ser uma placa parecida, exatamente, é uma placa igual. Vamos lá então, gente, eu vou comprar o bilhete aqui do local, desse museu, e já continuamos Viagens de Vassoler. Pessoal, aqui a gente tem uma exposição e eu já digo, já preparo vocês para a dureza do que eu vou mostrar agora para vocês, a partir da trajetória de um monge chamado Lim Sarorna, que foi preso aqui em Siem Reap pelos criminosos do regime do Khmer Vermelho. Aqui vocês veem, ó, o Lim Sarorna. São vários quadros, que são várias pinturas do que acontecia por aqui ou nas várias paragens do Khmer Vermelho, né? A religião foi abolida, como vários estados socialistas. Os membros do Khmer Vermelho, liderados pelo Pol Pot, execravam a religião, perseguiam os monges, os matavam, os escravizavam. Aqui vocês veem, ó, a educação do regime. O regime doutrinava as crianças para delatarem seus pais, os adultos, dizendo que elas não haviam sido infectadas pelo horror dos valores antigos. E é importante dizer que intelectuais, religiosos, jornalistas foram mortos, tragicamente assassinados pelo Khmer Vermelho. Chegou um momento que não havia pessoas educadas para conduzir o país, não havia pessoas com conhecimento técnico para conduzir o país. Aqui vocês veem, ó, o Lim Sarorna tentando comer folhas ao redor de uma estrada, e os soldados do Khmer Vermelho, olha aqui a vestimenta, ó, roupa preta com lenço vermelho e as sandálias, os chinelos com pedaço de pneu. Ele esquálido, tentando comer grama, casca de árvore para poder sobreviver. E muitos pensavam, claro, na escapatória, né? Ele passou, esse monge, muitas vezes perto da morte, e quem tinha um pouco de energia ainda, porque assim, os direitos individuais foram abolidos, eles queriam suprimir a vida individual. Então as pessoas tinham que viver em comunidades, em cooperativas agrícolas, comer inclusive juntas umas com as outras, aliás, comer menos. É uma tragédia, gente. E as pessoas ficavam mortas de fome, elas não tinham, olha como elas eram presas, ó, deitadas num chão como esse. Aliás, isso aqui está muito bonito com esse piso, né? Um chão como aquele que a gente mostrou. As pessoas eram alinhadas, vocês vão ver isso na prisão em Phnom Penh, na prisão S21, eu vou mostrar a vocês. Elas eram alinhadas assim, ó, deitadas, e eles acorrentavam, ó, o tornozelo das pessoas. Um horror, gente, um verdadeiro horror.
Aqueles que tentaram escapar em determinado momento foram presos pelos criminosos, pelos soldados do Khmer Vermelho. E olha só, eles atravessaram o tornozelo das pessoas com fio de aço e as penduraram de ponta cabeça, batendo nelas com varas até que morressem. Um rematado sádico, gente, que a gente tem aqui, ó. Aí vocês têm nesse local, eu vou mostrando para vocês, são muitas informações, eu vou mostrando para vocês algumas coisas. Olhem uma forma de tortura. E assim, gente, que não me venham, né, as pessoas que defendem a chamada utopia, que historicamente em boa medida se reverteu em distopia, falar da alteridade, do horror do imperialismo dos Estados Unidos. Isso foi feito em nome de transformações sociais que exterminaram 1/4 da população cambojana. Os criminosos dos Estados Unidos são tão criminosos quanto esses. Agora nós não esperávamos nenhum tipo de mudança nos Estados Unidos. Aliás, vemos aí o imperialismo, ao passo que desses valores nós esperávamos mudança. E ninguém vem me dizer que no contexto da Guerra Fria, pura e simplesmente, que você pega um barril desse aqui, num calor de lascar aqui do Sudeste Asiático, do Camboja, coloca a pessoa dentro desse barril, na caixa. Na época da escravidão, quem assistiu ao filme Django Livre, do Tarantino, se lembra de que os escravos nos Estados Unidos eram torturados com caixas de calor, um horror inacreditável. E as pessoas eram colocadas nesses tambores, nesses barris, e às vezes você colocava um formigueiro para comer a pessoa viva aqui, gente. Quando eu pensei, quem sobrevivia, gente, estava semi-morto. Vocês se lembram da tortura no Tropa de Elite 1, que os oficiais do BOP faziam contra os moradores de uma comunidade pobre no Rio de Janeiro, colocando sacos na sua cabeça? Olhem só. E aí o que acontecia? Esses sacos, as pessoas eram torturadas para confessar crimes que não haviam cometido. No estilo do stalinismo. Você escrever, fazer uma esposa delatar um marido delatar uma esposa, um filho delatar um pai. Percebem? Olha aqui, gente. E aqui, esse aqui, ó, que não sabia de que ele estava sendo acusado, ele não sabia de que estava sendo acusado, ele foi acorrentado pelo tornozelo e pelo pescoço. E ficou assim, sem poder descansar, durante vários dias. Olha aqui, gente, ó. As pessoas eram forçadas pelos guardas do Khmer Vermelho a trabalhar nessas valas, nessas comunidades agrícolas, comendo muito pouco. As pessoas comiam lagartixas, comiam lagartos, comiam baratas, comiam o que aparecesse. E aqui vocês têm, ó, quero mostrar a vocês, ó, a evacuação aqui das cidades, porque eles queriam construir uma idílica comunidade socialista no campo, onde eles achavam que, para além das desigualdades inerentes à vida urbana, as distinções sociais das cidades, era no campo que eles formariam essas comunidades. Mulheres que estavam grávidas davam à luz durante a marcha de evacuação das cidades. Pessoas mais velhas, pessoas adoentadas morriam ao longo da marcha. Foram 3 anos, 8 meses e 20 dias entre 1975 e 1979 desse regime brutal do Khmer Vermelho aqui no Camboja. Olhem que formas de tortura. Imaginem, gente, as pessoas eram colocadas, Deus que me perdoe, gente, as pessoas eram amarradas com os braços, nuas, com os braços atrás das costas, e com machados eram mortas, cavavam, muitas vezes eram obrigadas a cavar a própria sepultura. Olha aqui, gente, meu Deus do céu. Tá aqui para vocês, ó, nas viagens de Vassoler, aqui, ó, os soldados sádicos e criminosos batiam com machado na canela das pessoas, depois colocavam cinzas para tentar cicatrizar as feridas, faziam a tíbia ficar exposta. Olha, gente, é um negócio inacreditável. Eu tenho vergonha muitas vezes de pertencer, a gente sente vergonha de pertencer à humanidade quando vê um negócio tão horroroso desse. Nós vimos o genocídio de Hiroshima e Nagasaki perpetrado pelos criminosos dos Estados Unidos, pela direita, agora vemos a esquerda aqui, ó, fazendo esses crimes. Olhem só. E aqui, ó, eles eram levados para perto das valas e disparavam na nuca. E quem xingava os carrascos, né, era morto cortando a garganta para a pessoa sofrer mais. Olha aqui, gente, para vocês, ó. Então tá aqui, pessoal. É muito duro, é muito triste. Eu tirei fotos aqui desse local. Vamos continuar aqui o nosso vamos continuar aqui o nosso périplo por esse museu
das matanças do Camboja, o primeiro que nós estamos vendo no Camboja, já na primeira cidade cambodjana, Siem Reap, nas viagens de Vassoler. Teremos mais em Phnom Penh, mas é muito importante que nós já aqui em Siem Reap tenhamos deparado com tudo isso. Continuemos, com toda a comiseração pelas vítimas. Bom, pessoal, a gente continua aqui para essa... A instalação está bem organizada, tem os números aqui da sequência que a gente deve seguir. E eu estava conversando com um rapaz que pediu para não o filmar, e ele falou que na família dele só os pais e os avós só conseguiram sobreviver porque eram agricultores, porque trabalhavam com a terra e puderam trabalhar com a terra, porque do contrário teriam morrido. Opa, bati a cabeça aqui, ó, baixinho. Be careful with your head. E olha só, gente, aqui, ó, continuação do templo, bonito o local. E a exposição continua, ó. A gente vai ver aqui várias figuras, ó. Meu Deus do céu. E um membro da família, que era o tio dele, por ter pegado comida, foi denunciado para sobreviver, gente. Foi enforcado. Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Então, no dia 9 de novembro de 1959, o dia da sexta independência foi observado, foi celebrado sobre o patronato do rei Norodom Suramarit. Lon Non, o chefe das Forças Armadas Reais do Camboja, e outros oficiais maiores do regime estavam aqui presentes, ó. E detalhe, né? Os americanos patrocinaram, depois da independência do Camboja, um golpe de Estado profilático para impedir, eventualmente, que o Khmer Vermelho, que era apoiado inicialmente pelo Vietnã, lembrem-se da Guerra do Vietnã, que acontecia aqui no país vizinho, que o regime pudesse ser exportado. Aí, o rei Sihanouk, que foi deposto com a ajuda dos americanos, acabou se unindo aos comunistas. Quando os comunistas e o rei derrotaram o regime apoiado pelos Estados Unidos, os comunistas foram para cima do rei, derrubaram o regime. Olha como as coisas são, né, gente? Tá aqui para vocês, ó, fotos do regime antigo aqui no Camboja. Esse Lon Non é o general aqui que mantinha as forças apoiadas pelos Estados Unidos aqui no Camboja, ó. Para vocês verem aqui, vejam só, gente, fotos históricas aqui. É a famosa República do Khmer, que durou de 70 a 75. Né, aqui, ó, no dia, vejam aqui essas exposições, ó, no dia 18 de março de 1970, membros do parlamento e membros do Conselho de Estado sediaram um congresso extraordinário durante o qual foi tomada a decisão de remover o príncipe Norodom Sihanouk como chefe de Estado. Né? Então ele tomou um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos reconheceu essa remoção do príncipe Norodom Sihanouk e legitimou o regime. No dia 11 de abril de 1970, o país foi temporariamente nomeado como Estado do Camboja. No dia 20 de abril de 70, o governo de Lon Non, o general, oficialmente buscou apoio dos Estados Unidos. No dia 20 de maio de 1970, o governo dos Estados Unidos forneceu armas e outros equipamentos militares ao governo de Lon Non, no equivalente de 7 milhões de dólares. A CIA, né, gente? No dia 7 de outubro de 1970, Lon Non foi declarado presidente. Era o ditador aqui do país. No dia 8 de outubro de 1970, foi proclamada a República do Khmer. Khmer, o nome do reino medieval, usando a nomenclatura europeia, mas entre os séculos 9 e 14 aqui no Camboja, tá? De 2 de março, de 2 de março de 79 até meados... 79 não, de 69... Até meados de maio de 70, pelo período de 14 meses, aviões americanos operaram e jogaram 3.630 bombas com aviões BEM-52. Que bombas eram essas? Eram bombas jogadas durante a Guerra Civil no Camboja, tá? Para combater o Khmer Vermelho. E também os Vietcongs, que muitas vezes vinham se abrigar aqui no Camboja. Em 1973, os aviões americanos conduziram operações militares e jogaram com B-52 aviões, alvejaram quase o país inteiro por um período de 160 dias. E foram despejadas no Camboja 240 mil toneladas de bombas. Um horror, né?
Em média, 3.600 toneladas de cada B-52 foram disparadas diariamente. Essa operação massiva com os aviões B-52 no Camboja, disparadas contra um país neutro, eram uma clara violação da lei internacional. No total, 539.129 toneladas de bombas com os B-52 foram jogadas no solo do Camboja. No dia 13 de fevereiro de 71, o general Lon Nol teve um derrame e ficou paralítico, com pressão arterial alta e tal. No dia 30 de agosto de 71, soldados de Lon Nol capturaram as áreas circunvizinhas de Kampong Thom na Operação Chen La 2. No dia 7 de outubro de 72, aí, ó, já na Guerra Civil, ali, os soldados do Vietcong colocaram minas de explosão e destruíram em Sroi Chang uma ponte durante a noite. E no dia 1º de abril de 75, o Lon Nol, que era o ditador aqui militar apoiado pelos Estados Unidos, decidiu deixar a capital, Phnom Penh, e foi buscar refúgio no Havaí, que é o território dos Estados Unidos. Está aí, gente, o contexto histórico do Camboja mostrado para vocês, da Guerra Civil. Guerra Civil na República do Khmer, depondo o príncipe Norodom Sihanouk, que depois se aliou aos comunistas, veja, monarca aliado aos comunistas para lutar contra os ditadores apoiados pelos Estados Unidos, do general Lon Nol, como a gente viu. Tá aí, ó. Meu Deus do céu. Tá aqui para vocês, gente, ó. Né? E aqui um campo de prisioneiros. Eu vou dar, antes de mostrar, olha aqui, ó, as correntes. Eu vou dar uma lida nesse cartaz antes de mostrar a vocês. Aqui correntes que prendiam as pessoas. Olha aqui, ó. Essas barras eram postas no chão, ó, e as pessoas colocavam seus pés, ó, passavam o tornozelo aqui para elas ficarem presas. Olha aqui, gente, ó. Essas barras eram postas aqui, ó, e as pessoas eram aprisionadas aqui no chão. Deus que me perdoe. Olha só. Um criminoso aí, decapitando a pessoa nesses campos de extermínio. Minha Nossa Senhora, gente. E aqui, ó, olha, isso aqui é histórico também, ó. Aqui vocês veem roupas, o uniforme do Khmer vermelho, ó. Roupa preta com lenço vermelho aqui, ó. Olhem só. Histórico, uniforme das mulheres, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem, ó. As mulheres vestiam esse uniforme. As meninas, gente, crianças, tá? Meninas e meninos, e aqui os quadros, né, os oficiais do Khmer Vermelho, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu seguir aqui, gente. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês. Eu vou ler aqui com mais detalhes para trazer mais informações para vocês e já continuamos Viagens de Vassoler nesse museu, no templo Wat Simei, mostrando os horrores tristes, as tragédias da história desse país do Sudeste Asiático, o Camboja, a partir da primeira cidade aqui das Viagens de Vassoler no Camboja, Siem Reap. Gente, olha, aqui se conta, deixa eu mostrar a vocês a história de um rapaz que era mecânico de motos, de caminhões, o Sum Riti, que acabou sobrevivendo por um milagre, na visão dele, aos horrores aqui do Khmer Vermelho. Ele foi forçado a evacuar aqui Siem Reap. Os criminosos do Khmer Vermelho disseram que a evacuação se dava porque eles queriam evitar que as pessoas morressem pelos bombardeamentos estadunidenses, também criminosos. Você vê que está cheio de criminosos, né? Esquerda e direita são muitas vezes duas mãos de um mesmo corpo. É muito triste constatar isso, mas a gente está vendo a veracidade com essas histórias. Quase morreu de fome com a sua família, ele tinha levado comida para poder tentar sobreviver e a coisa ficou difícil, mas ele negava que era espião da CIA, porque era a narrativa falsa, mentirosa, feita para que ele pudesse se autoconfessar e depois morrer. Mas como ele sabia consertar motos e caminhões, os soldados do Khmer Vermelho o empregaram para fazer isso. Imagina a situação, ele consertava os caminhões. Era levado a isso, né, gente? Para poder sobreviver, ele consertava os caminhões que levavam as pessoas até esses locais de extermínio. Então ele via os caminhões manchados de sangue e ele via os machetes dentro dos caminhões. O Khmer Vermelho foi mexer com os vietnamitas e em outubro de 79, no dia 7 de outubro, os vietnamitas invadiram aqui o Camboja
e depuseram o regime criminoso do Pol Pot. Tá aí para vocês, gente. Eu vou ler mais essa placa para falar para vocês. Continuemos. É uma exposição bastante completa e interessante. Olha aqui, gente, ó. Ó a pessoa morrendo de fome, gente, malnutrição. Olha como as pessoas eram abandonadas, ó. Estavam no estado alarmante de desnutrição, de fome, de fraqueza. Se alguém já ficou aqui um pouquinho sem comer um dia, sabe o que é ficar um pouco sem comer. Imagina as pessoas cronicamente sem comer. Você tem alucinação, você não consegue se levantar, você não consegue caminhar direito. Vamos lá, gente. Viagens de Vassoler. Continuemos. Siem Reap, no Camboja. Não nos esqueceremos dos horrores, tanto da direita quanto da esquerda. Pessoal, eu quero ler essa placa para vocês sobre os soldados do Khmer Vermelho, para vocês verem como as coisas são complexas na história humana, na história social, política dos povos. O Camboja, desde tempos antigos, foi comandado por reis, por monarquias. E o povo tinha essa relação com os reis. Numa viagem para a França, no meio dessa viagem, o general Lon Nol e o primo do rei Sihanouk, Sirik Matak, conspiraram para aplicar um golpe de Estado que foi apoiado, como eu já disse para vocês, pelos Estados Unidos. Aí o rei fez uma transmissão radiofônica xingando o general Lon Nol e seu primo Sirik Matak, e convocou a população, sobretudo a população dos interiores, a se juntar à Frente de Liberação do Camboja, que foi apoiada pelos socialistas, como eu disse a vocês. Os pais do campo forçaram seus filhos a fazerem parte da Frente de Libertação e por isso havia muitas crianças nos exércitos de libertação cambojanos. Claro que depois da vitória do Khmer Vermelho, a população achava que o rei ia ser restabelecido no poder, mas não, né? Aí o Pol Pot é que se estabeleceu no poder. Eu quero ler para vocês. Houve uma reunião no Estádio Olímpico de 20 a 24 de maio de 75, quando eles já tinham vencido as forças da República do Khmer, e eles estabeleceram 8 pontos fundamentais para a República Democrática de Kampuchea, do Camboja. Primeiro ponto: as pessoas seriam evacuadas das cidades para viver no campo permanentemente, e as pessoas seriam divididas em novas pessoas e velhas pessoas. As velhas pessoas é que foram em massa submetidas ao genocídio de quase 2 milhões de pessoas no Camboja. Detalhe que no começo, quando os criminosos do Khmer Vermelho diziam para as pessoas que elas tinham que sair das cidades, diziam que elas voltariam em 2 a 3 dias depois que parassem os bombardeios dos Estados Unidos. Era uma mentira para as pessoas não entrarem em pânico e para não ser difícil evacuar as cidades. Ponto 2. Todas as formas de atividades econômicas e de mercado foram abolidas. Todos os tipos de moedas foram abolidos. Os monges eram defraudados e tinham que trabalhar em campos agrícolas. Todos os oficiais da República do Khmer tinham que ser mortos. As cooperativas foram estabelecidas, cooperativas agrícolas foram estabelecidas ao redor do país. Todos os imigrantes vietnamitas e demais cidadãos estrangeiros seriam expulsos do país. Soldados seriam colocados ao redor da fronteira entre o Camboja e o Vietnã. Percebem, não? Aí ele fala de várias tensões entre o príncipe Sihanouk e o regime do Camboja, do Khmer Vermelho, e no final o Pol Pot muda, ele chamava Salotsar e muda o seu nome para Pol Pot e se torna o mandatário mor e conduz esses horrores que a gente vê. Então a história é complexa, gente. E aqui, ó, vocês veem, olhem só, em francês aqui, ó, uma mensagem, deixa eu ver se eu consigo identificar a data, ó. Vejam só, aqui mensagens em francês falando, aí já no contexto da quase tomada do poder pelo Khmer Vermelho. Olhem só, gente, meu Deus do céu, tá aí para vocês. E aqui a República do Khmer conduziu essas operações contra o Khmer Vermelho, mas acabou perdendo. Eu vou tirar umas fotos aqui desse local e a gente continua Viagens de Vassoler aqui no museu sobre o horror do Khmer Vermelho no Camboja, em Siem Reap, no templo Wat Timei. Pessoal, aqui é um local tristíssimo.
esse poço, ele era historicamente utilizado pelos moradores locais para conseguir água, né, para suas plantações, para que eles bebessem, né? Esse era um poço. Só que os criminosos, os genocidas do Khmer Vermelho, utilizavam, olhem essa pintura aqui, amordaçavam as pessoas, vendavam as pessoas, amarravam suas mãos atrás das costas, usando barras de ferro, machetes, as golpeavam e as jogavam nesse poço. Então, que Deus tenha piedade dessas vítimas. Esses criminosos hediondos mataram essas pessoas, e uma equipe de resgate em 1986, feita até por crianças, foi escavando esse local e encontrou entre 50 e 60 corpos, ossadas de 50 e 60 pessoas por aqui, gente. Minha Nossa Senhora. Tá aqui para vocês, gente. Nas viagens de Vassoler, o poço da morte do Khmer Vermelho, nesse templo de Wat Timei. Aqui eu imagino que a gente vai ver, ó, olhem só, um local histórico, gente. Local de genocídio. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Olha, eles fecharam com cadeado, ó. Aqui as pessoas eram jogadas, gente. Nós estamos no local de extermínio aqui. Meu Deus do céu. E aqui, gente, ó, os crânios das pessoas, ó. Vejam as ossadas. Tá aqui, gente. Olha aí, ó. O crânio das pessoas, as ossadas. Olha aqui, gente, a prova material do crime. Tíbias, fêmures, partes de esqueletos. Olhem só. Meu Deus do céu, gente. Para vocês aqui nas viagens de Vassoler, ó, esse compartimento com a ossada, a gente vai ver muitas coisas. Olha só, gente, o que nós estamos mostrando aqui para vocês. Em nome do capitalismo, já se mataram milhões e milhões de pessoas. E também em nome da utopia socialista, se fizeram muitos morticínios, gente. Eu realmente não sei se a gente pode ter expectativa de grandes transformações humanas, sobretudo com esse tipo de ideia de modificação radical da natureza humana. Onde vocês ouviram falar de novo ser humano radicalmente criado, a gente fala em morticínio, né? Os ossos e fragmentos encontrados ao redor desse... Aqui estão os ossos e fragmentos encontrados ao redor desse local. Estou lendo essa... Olha só. Essa vala, ó. Então as pessoas eram mortas aqui e tomavam os golpes de machete e eram jogadas na vala comum, ó. Essa vala foi recentemente escavada e se encontraram 23 corpos. Então, aqui foram encontrados cerca de 50, 60 corpos a partir das ossadas nesse poço, minha Nossa Senhora. E aqui era um local de uma vala, gente. Nós, nas viagens de Vassoler, já vimos valas em Treblinka, no campo de extermínio de Treblinka. Nós fomos a Dachau, nós fomos a Treblinka, nós fomos a Auschwitz, nas viagens de Vassoler. Tá aí, gente, para vocês, nas viagens de Vassoler. E alguns desses corpos eram de crianças. As vítimas estavam decapitadas e foram totalmente deslaceradas com as barras de ferro e machetes. Que Deus abençoe essas crianças inocentes e as pessoas que aqui foram assassinadas pelos criminosos do Khmer Vermelho. Olhem aqui, gente, para vocês, ó, a evacuação das cidades pelos soldados do Khmer Vermelho as evacuações resultaram em crueldade. Aqui o sofrimento das vítimas. Havia separação forçada das famílias, ó. A mãe com os filhos e o marido sendo separados pelos criminosos. As torturas, a gente viu isso. Quero mostrando para vocês, gente. Tudo isso aqui, ó. Olhem só. Vejam só. Para vocês aqui no templo. Vejam só aqui. E é curioso, ó, porque você tem lá uma cozinha cooperativa do templo, ao mesmo tempo perto dessa tragédia, ó. Olhem só. Métodos de escaneamento com novos procedimentos científicos foram utilizados.
para nesse local descobrir aí os morticínios. Olhem só, as pessoas para descobrir aqui as ossadas, ó, nesse local para fazer as escavações, né? Vejam só, aí as pessoas, nossa senhora, imaginem, gente, os pesquisadores aqui, os historiadores, ó, olhem as ossadas. Meu Deus do céu. E pensar, gente, que depois que o Khmer Vermelho foi deposto pelos vietnamitas, eles se refugiaram em florestas e continuaram lutando até meados da década de 90. E depois de 93, se não me engano, em 96, 97, porque esses criminosos ainda comandavam regiões aqui do Camboja, o rei fez uma anistia. E um dos líderes do Khmer Vermelho recebeu anistia, mas depois acho que teve sua condenação revertida em sentença perpétua. Meu Deus do céu. Tá aqui para vocês, gente. Nas viagens de Vassoler, essa cova comum, os caminhões com a lona, a capota, os morticínios, essa vala aqui, ó, eu quero mostrar aqui para vocês. Vejam só. Com as ossadas, minha Nossa Senhora, 23 pessoas aqui, de 50 a 60 naquele poço. E as fotos também aqui, ó, das ossadas, nesse templo Wat Simei, para vocês. Continuemos aqui, gente, nas viagens de Vassoler, por esse museu fundamental do Camboja, em Siem Reap. Continuemos. Bom, pessoal, a gente está se distanciando daquele local tristíssimo e doloroso de genocídio com a vala comum, e a gente vai agora para perto daquele local onde nós iniciamos. Na verdade, eu não sabia que o início da exposição era para aquele local. Olha só, gente, deixa eu mostrar a vocês, ó. Meu Deus do céu. Pessoal, olha isso aqui, ó. Meu Deus. Talvez aqui tenham sido depositados, hoje é um lixão, ó, corpos humanos, gente. Minha Nossa Senhora. Gente, a utopia muitas vezes foi revertida em brutalidades tamanhas, grandes distopias. Deus que me perdoe. Grandes esperanças em grandes pesadelos. Tá aqui, gente, ó, o antigo hospital, depois centro centro de descanso para os colonizadores criminosos da França também. Na verdade, desculpem aqui, o edifício é esse mais aqui, ó, não é esse aqui propriamente, é aquele da frente. Meu Deus. Olha aqui, gente, esse local também de extermínio, de genocídio, ó. Nós não vamos poder entrar aqui, ó, tem um caramanchão bonito aqui. É triste ver beleza ao lado de um local de extermínio, né, gente? Olha aqui, ó. Ele tá fechado, ó, esse prédio. Vejam só. Ah, não. Olhem só. Deixa eu ver se dá pra gente entrar aqui. Não dá, gente. Aqui tem um antigo banheiro, ó. A porta tá fechada, mas vocês veem aqui dentro, ó, que muitas pessoas foram mortas aqui, gente. Minha Nossa Senhora. Meu Deus. Vamos pra cá, ó. Pra vocês, nas viagens de Vassoler, esse local também de extermínio por parte dos criminosos do Khmer Vermelho. Nós mostramos aqui, ó, esse local foi mostrado por mim pra vocês. Vejam só. E a gente segue, ó, para mostrar agora a estupa que foi construída para abrigar os ossos de cerca de 800 pessoas, que foi construída. Tá aqui, gente. Esse é um local sagrado também para honrar a memória dessas vítimas, meu Deus do céu. Olhem só, gente. Aqui para vocês, ó. Aqui a foto do Pol Pot, o criminoso, Mor, né? Vejam a foto das ossadas aqui. Aqui são líderes do antigo Khmer Vermelho, os criminosos aqui, ó. São líderes. Vejam só. E aí a gente tem, ó, o local. Vejam as marcas de balas na cabeça. Olha só.
Eles empilharam as caveiras e colocaram em frente, meu Deus do céu, em frente a um local, um Chedi. Tá aqui, gente, ó. Eu vou dar um 360 antes de subir. Eles fizeram uma estupa para honrar a memória das vítimas, gente. Meu Deus do céu. Eu vou dar uma volta ao redor antes de subir as escadas. Meu Deus do céu. Religiões fizeram isso, utopias fizeram isso. Aqui, ó, a estupa memorial, ó. Essa estupa memorial aqui foi construída em 1980. Há cerca de 800 corpos humanos, ossadas humanas aqui remanescentes, e outros ossos, fragmentos do complexo de matança do campo de extermínio de Wat Timei, que foram trazidos até esse local na estupa a partir do poço de morte e daquele prédio lá de extermínio. Então, tanto do poço, quanto daquela vala de 23 pessoas, quanto ali do prédio de extermínio, né? O holocausto e a atrocidade conduzidas pelo regime odioso do Pol Pot no Camboja, que se deu entre 75 e 79. As pessoas inocentes e as crianças foram decapitadas, mutiladas, esfaqueadas, exterminadas pelos soldados do regime do Khmer Vermelho. Aqui está um dos 388 campos de extermínio ao redor do Camboja. Que eles descansem em paz e que haja justiça. 388 campos de extermínio no Camboja, feitos pelo regime odiento do Pol Pot. Tá aí para vocês, gente. Olha, é até duro, né, a gente mostrar a beleza desse templo, Wat Timei. Olha aqui, tem um Buda. Aqui ao lado, gente. Agora eu vou subir para vocês, para mostrar a vocês, ó. Minha Nossa Senhora. Tá aqui, gente, ó. Estão aqui as ossadas, ó. Meu Deus, o testemunho do extermínio para vocês. Os crânios desfigurados, ó. Meu Deus do céu. Nossa Senhora da Aparecida. Olha aqui, ó. Fêmures. Olha só, gente. Para vocês, nas viagens de Vassoler, um vídeo histórico das viagens de Vassoler, importantíssimo para nós conhecermos mais da história do Camboja, da história desse país do Sudeste Asiático. Nós mostramos vídeos históricos também no Laos e na Tailândia, agora no Japão e agora aqui no Camboja. Tá aí, gente. Vou tirar umas fotos aqui, registrar tudo isso. Olha, tem ali, ó, uma placa, te mostrando a vocês. Olhem só. Aí vocês têm aqui o local. Essa era a bandeira do Khmer Vermelho, tá? Aqui vocês veem, ó, aqui o trabalho de construção de uma ferrovia com uma delegação chinesa que utilizava trabalho escravo, criminosos. Aqui vocês têm a forma de alimentação comunal, trabalho com agricultura, ó, na cooperativa de arroz. Olhem aí, gente, os líderes da cooperativa e os criminosos do Khmer Vermelho aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá aí pra vocês, gente. Nas viagens de Vassoler. Continuemos aqui. Nossa Senhora. Pelo tempo Wat Timei tem mais aspectos do regime que eu quero contar a vocês. Eu ia mostrar a vocês um pouco do centro aqui de Siem Reap, mas fica para um próximo vídeo. Eu devo fazer 3 vídeos aqui em Siem Reap. Amanhã eu devo fazer o vídeo de Angkor Wat, o templo. E hoje a gente fica aqui e presta todas as homenagens a essas vítimas inocentes dos criminosos, genocidas do regime do socialismo no Camboja. E é gozado, né? Porque muitos que ainda se dizem marxistas falam, não, esses não eram verdadeiros marxistas. Aliás, tem cristão que em face dos crimes do cristianismo também diz o mesmo. Diz o mesmo. Quer dizer, as ideias que se corrompem, que se conspurcam ao longo da história, no entrechoque com a história, se corrompem, não são as ideias verdadeiras.
Eles falam tanto em histórico materialismo, mas tem muito laivo de idealismo. E na verdade de culpa, né? Não querem assumir os horrores, as decorrências horrorosas das suas formas de pensar. Mas tá aqui, ó, as decorrências estão aqui empilhadas. Meu Deus do céu. Continuemos viagens de Vassoler aqui no templo Wat Simei, no Camboja. O nosso horror completo ao genocídio no Camboja e a nossa comiseração pelas vítimas inocentes do regime do Khmer Vermelho, o regime criminoso e genocida do Khmer Vermelho. Pessoal, eu entrei aqui, ó, eu consegui entrar num edifício de 2, 3 andares aqui. Tem até um pequeno monge que estava descansando. E aqui, gente, ó, muitas pessoas tragicamente foram mortas. Nós começamos o vídeo, ó, tá aqui, ó. Comecei o vídeo daqui, desse local. Eu vou entrar agora com vocês num local, tá aqui abandonado, ó. Vejam só. E aqui pessoas foram acorrentadas e mortas, gente. Minha Nossa Senhora. Eu fico pensando se aqui tem documentos, ó. Meu Deus do céu. Esse aqui é documentos das pessoas que foram mortas. Esses aqui estão parecendo muito novos, mas tá tudo abandonado, ó. Com infiltrações, muito pó, muita sujeira. Olhem só, gente. Local odiento. Que aqui as viagens de Vassoler têm acesso. Tristes páginas aí da história. Meu Deus. Altamente distópica. Tá aí, ó, pra vocês. Vamos subir mais um andar aqui. E ó, aqui ó. Tá parecendo um vídeo do canal Bald and Bankrupt, em que o Benjamin, um canal muito interessante, ele vai para os locais mais distantes da União Soviética e visita esses locais abandonados. Meu Deus. Aqui parece que a gente tem tigela de alimentação, outro local abandonado, mas é mais o terraço desse local. É triste ver que tem visão bonita daqui, né? Porque é um local de tanta dor, de tanto sofrimento. Vejam pra vocês aqui. Não podia ser bonito, né? É igual o bosque de Treblinka, o campo de extermínio de Treblinka. Não pode ser bonito, mas é. É um local de muita dor e sofrimento. Tá aí pra vocês, gente. Viagem de Vassoler. Aqui, ó, bandeja com comida. Monges devem vir aqui. É curioso, né? É triste que eles usaram um templo para cometer esses extermínios. E é importante pensar que o Camboja não se curvou, não fechou esse local. Quer dizer, é um local de visitação, um museu, mas ressignificou esse local como um templo e transformou a morte em vida, para que as pessoas se lembrem, mas que possam reviver as esperanças, os espíritos de ímpeto, de reconciliação, de humanidade nesse local. Viagens de Vassoler sempre em busca aí da factualidade histórica, dos processos históricos, falando aqui do Camboja, falando de Siem Reap, ao norte do Camboja, denunciando os crimes odientos do regime do Pol Pot, os crimes dos Estados Unidos, os crimes em nome da utopia, seja a utopia dita chinesa ou soviética, nas viagens de Vassoler. Continuemos no coração de Siem Reap. Vamos descer ali, eu vou ler aquelas placas ali, para eventualmente complementar, e a gente vai terminar o vídeo por aqui mesmo. Não dá, né, para eu fazer outra toada com esse vídeo, uma vez que nós chegamos a esse local brutal de extermínio no Camboja. Continuemos. Bom, pessoal, vocês estão vendo a estupa ali. Continua aqui a exposição do museu, agora já no coração aqui do templo. E aqui, ó, a gente tem... Nossa Senhora, é uma coisa tão triste. Aqui vocês têm uma cerimônia coletiva de casamento, porque o que eles queriam era que as pessoas renunciassem a qualquer individualidade em nome do Angkar, que era o nome do Partido Comunista. Aliás, tem eufonia com Angkor, que era o antigo reino, né, império do Camboja. Então o Angkar podia tudo ao partido,
nada à individualidade das pessoas. Algo como um mantra do horror da Alemanha Oriental, de Partei hat immer Recht, o partido tem sempre razão. O que acontecia, gente? Na tradição cambodjana, as cerimônias de casamento são coletivas, muito coletivas. Vêm os familiares da noiva e do noivo, eles celebram, sorriem, mas muitas vezes, olha aqui, ó, as mulheres eram obrigadas a se casar com quadros do Khmer Vermelho, pessoas às vezes que haviam sido também mutiladas em guerras. Quando se recusavam a fazer sexo com pessoas que sequer conheciam, muitas vezes eram violadas dentro do casamento horroroso, a que eram obrigadas. E aqui, gente, ó, tem o casamento foi se dar, quem casou era o diretor da prisão S24, e essa moça, Brok Samut, que foi presa na prisão S21, aqui, ó. Olha a tristeza dela. Eles não podiam, na verdade, sorrir na cerimônia. Se viam uma ou duas vezes por mês, trabalhavam separadamente, os filhos ficavam com os mais velhos. É uma tragédia, gente. É um horror para a gente imaginar. E muitos, depois da queda desse regime criminoso do Khmer Vermelho, quiseram fazer cerimônias de casamento tradicionais com a noção cambodjana. Tá aqui o criminoso Pol Pot, né? Olha aqui, ó. Olha o criminoso Pol Pot aqui, era filho de um dono de terras, né? De um latifundiário. Nasceu em 25, estudou na França, foi professor de História e Geografia. Aí foi galgando posições no Partido Comunista do Camboja. E aqui, gente, ó, Pol Pot, o criminoso, tá aqui, ó. E aqui vocês têm vários quadros dos genocidas do Khmer Vermelho que enfrentaram as Nações Unidas para cumprir penas pelos crimes que cometeram. Então aqui, ó, vários deles, ó, que eu vou colocando para vocês, ó. Nuon Chea, olha só, a cara do cidadão. Esse Yang Sari, vejam só. Esse Kyo Sampan, essa mulher Yang Tiriti, o Kang Chek Eav, olhem só. Measmut, aqui Oam Yong, Im Titi e Im Chaen. Tá aqui, gente, ó. As Nações Unidas ajudando o reino do Camboja depois, né, do restabelecimento aqui. E vocês têm, ó, essa exposição. E é uma exposição bastante completa, gente. Quem vier aqui vai poder acompanhar toda a leitura. Vejam só. Aqui vocês têm, ó, a imagem dos criminosos. Vejam só, gente. Meu Deus do céu. E o Pol Pot se refugiou em enorme medida na Tailândia. Morre em 98. Olha aqui, ó. E aqui nós temos os vários pontos, ó. A Tailândia tá aqui ao norte, né, de Siem Reap. Aqui o local de julgamento do Pol Pot, a 16 quilômetros. Casas do Pol Pot a 24 quilômetros. Olha que coisa, gente. Vejam vocês, ó. Meu Deus do céu. Eu vou tentar. E aqui vocês têm, deixa eu mostrar a vocês. Olha aqui, ó. Aqui as meninas aqui, ó, com uniforme, ó. A sandália feita com tira de pneu. A roupa preta e o lenço vermelho. Nossa senhora, meu Deus do céu. E aqui os camaradas do criminoso Pol Pot. Tá aí, gente. Esse foi um vídeo dos mais importantes das viagens de Vassoler. Nossa, gente, olha, eu tô me sentindo extenuado, pra dizer a verdade. Isso acaba com a gente. Meu Deus. Ai, vou me sentar aqui. Tá aqui, ó, a estupa tá ali. Nós vamos terminar o vídeo lá perto da estupa. Quem vier aqui a Siem Reap, no norte do Camboja, que venha a esse templo Wat Simei, que fica a cerca de 3 quilômetros do centro, para poder justamente ter contato com essas histórias, com esses locais, para conhecer a história do Camboja e para ver na prática, infelizmente, tragicamente, em que resultaram muitos projetos utópicos. O ser humano, gente, se transforma, mas muito lentamente. As condições materiais até podem mudar,
mas os afetos humanos, se é que mudam, mudam muito lentamente. E não é à toa que muitos profetas, muitos sábios vieram para nos ensinar. Buda, Jesus, Maomé, Moisés. Tá aí para vocês, gente, a estupa. Lamento profundamente por tudo isso. Entramos em contato aqui com mais histórias trágicas nas viagens de Vassoler, mas é importante que a gente reconstitua a factualidade histórica. Continuaremos aqui em Siem Reap, no Camboja, para mais paragens, viagens de Vassoler. Muito obrigado. Peço que vocês dá like no vídeo, não é falar like, né? Para ajudar o algoritmo a disseminar esse vídeo. Vocês podem se tornar membros humanistas, tem a tecla Seja Membro aqui embaixo. Tem a tecla Valeu para fazer uma contribuição financeira. Eu tô mal, gente. Tô me sentindo mal agora. É muito duro ver tudo isso. Nossa Senhora, suga a energia da gente completamente. Até a próxima aqui no Camboja. Não nos esqueceremos. Olha aqui, ó, o incenso para as vítimas inocentes desse regime de crime hediondo do Pol Pot e dos seus sequazes criminosos. Viagens de Vassoler aqui no Camboja, em Siem Reap. Até a próxima. Não nos esqueceremos jamais.